Olá, seja bem-vindo de volta ao Acontece Agora. Vamos juntos ver o que é destaque nessa quinta-feira no Brasil e no mundo. O governo recuperou parte que o Tribunal de Contas da União apontou como pagamentos irregulares do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania diz ter recuperado quase 7 bilhões de reais. A partir de um cruzamento de dados, o governo federal conseguiu recuperar desde dezembro do ano passado 6 bilhões e 900 milhões de reais em recursos do auxílio emergencial pagos indevidamente em 2020 e 2021. O número corresponde a 12,6% do que o TCU aponta como pagamentos irregulares. Segundo o Ministério da Cidadania, esses beneficiários não atendiam aos critérios do programa. Um relatório do TCU, elaborado com base em dados de órgãos de controle do próprio governo, aponta que esse total corresponde a cerca de 54 bilhões e meio de reais. O auxílio emergencial foi um benefício criado para ajudar trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família que perderam renda durante a pandemia de Covid. O programa pagou 16 parcelas que variaram de R$ 150 a R$ 1.200 reais. O valor que o governo conseguiu recuperar voltou para os cofres da União e inclui devoluções voluntárias, restituições no imposto de renda e recursos não movimentados dentro dos prazos legais. Em 2022, o Ministério da Cidadania pretende realizar novos cruzamentos com base de dados, de modo a aperfeiçoar a definição do público-alvo. Quase 12 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra a Covid em atraso. Os cálculos foram baseados nos dados disponíveis até o começo deste mês. Um levantamento da Fiocruz apontou que apenas 16% dos municípios do Brasil apresentaram mais de 80% da população com o esquema vacinal completo. São quase 12 milhões de atrasados. E por causa dos problemas no sistema do Ministério da Saúde, os pesquisadores fizeram as contas com base nos dados disponíveis até o começo deste mês. Por isso, é provável que esse número seja maior do que o registrado até o dia 7. O governo reduziu o intervalo para o reforço vacinal e já anunciou a 4ª dose para imunossuprimidos. Com isso, quem tomou a 2ª dose da vacina há pelo menos 4 meses já pode receber a dose adicional. Algumas prefeituras têm ido atrás de quem não aparece no posto. Em regiões com acesso mais difícil, o morador é vacinado sem sair de casa. Os especialistas que acompanham a evolução da nova variante do vírus afirmam que é fundamental tomar a dose de reforço para aumentar a proteção. A Alemanha anunciou a primeira morte provocada pela variante Ômicron do coronavírus. O que se sabe até o momento, segundo o instituto ligado ao governo alemão, é que a vítima tinha entre 60 e 79 anos. O movimento nos aeroportos de todo o Brasil tem sido grande nesse fim de ano. Com o relaxamento das medidas de isolamento social, muitas pessoas estão aproveitando para viajar, o que não foi possível em 2020. O repórter Kleber Werneck traz para a gente mais informações. A estimativa da Infraero é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelos 37 aeroportos brasileiros neste fim de ano, entre Natal e Ano Novo. E esse movimento deve ser 44% superior ao registrado em 2020. Até o dia 3 de janeiro, quando se encerra essa operação especial de fim de ano, estão programados mais de 22 mil voos. E com o aumento do movimento, também cresceram as reclamações dos passageiros. As principais são com relação a atrasos e cancelamentos de voo. Por isso, se você tem voo marcado, deve ficar atento. As principais dicas são sempre chegar com antecedência no aeroporto, checar os documentos e ficar atento às bagagens. De São Paulo, Kleber Werneck. Após pressão do Procon, a Itapemirim afirmou que os voos da companhia, que tinha anunciado a suspensão das atividades na última sexta-feira, vão retornar em fevereiro de 2022. A resposta da empresa de transporte aéreo não foi exatamente o que o Procon e os passageiros esperavam. Em um comunicado, a empresa afirmou que a data de retorno das atividades será no dia 17 de fevereiro de 2022. Para o órgão de defesa do consumidor, a Itapemirim deveria dar uma solução imediata aos passageiros, seja a realocação em outro voo ou a devolução dos valores. Segundo o Procon, a equipe de fiscalização aplicará a multa e estão sendo analisadas providências do âmbito criminal. Segundo a companhia, a suspensão ocorreu por problema causado por uma empresa terceirizada.
A suspensão das atividades da Itapemirim na última sexta-feira afetou mais de 133 mil passageiros, considerando viagens de ida e volta no período do dia 17 de dezembro ao dia 17 de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em uma entrevista que disputaria a próxima eleição contra Donald Trump. Uma candidatura de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2024 aumentaria as chances de Joe Biden concorrer a um segundo mandato. Sou grande respeitador do destino. O destino interveio em minha vida muitas vezes. Se estou bem de saúde agora, sim, concorreria de novo. A fala do democrata vem após especulações de que o republicano poderia concorrer a um novo mandato em 2 anos. Já a idade de Biden, que tem 79 anos, alimenta especulações sobre suas intenções nas próximas eleições dos Estados Unidos. E os Estados Unidos registraram uma forte queda da expectativa de vida em 2020. A principal causa é a pandemia de Covid-19, que deixou centenas de milhares de mortos no país. A expectativa de vida dos americanos caiu 1,8% em 2020, de acordo com dados oficiais. Trata-se da queda mais expressiva em 75 anos, provocada em grande parte pela pandemia da Covid. A expectativa de vida ao nascer era de 77 anos para toda a população dos Estados Unidos em 2020, contra 78,8 anos em 2019, segundo os Centros para o Controle de Prevenção de Doenças. A Covid-19 foi a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos em 2020, com 350 mil óbitos atrás apenas das doenças cardiovasculares e do câncer. A diferença entre homens e mulheres aumentou, passando de 5,1 anos em 2019 para 5,7 anos em 2020. Os números foram divulgados depois que o escritório do censo informou que os Estados Unidos registraram o menor crescimento demográfico de sua história. O resultado é consequência da queda da migração, do aumento dos óbitos vinculados em parte à pandemia e à queda da natalidade. Entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, a população americana cresceu 0,1%, a taxa mais baixa desde a fundação da nação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. À 1 da tarde tem mais informações com o Renato Diniz. Um bom dia para você e até mais.